Após uma intensa batalha com muitas baixas, Gang Yu finalmente conseguiu derrotar o vilão mais perigoso do mundo, Huang. Mas em vez de matá-lo, optou por condená-lo à justiça, que o sentenciou à morte. E agora está aqui, aguardando o dia da execução, na quinta nível do Presídio de Alta Segurança de Rúculos. Os heróis da igualdade que foram mortos na batalha contra Huang terão um funeral em massa naquela noite. O irmão de Gang-yu desliga a TV e manda ele descansar e não assistir ao noticiário. Gang Hoseo é guarda da prisão de Rúculos e um dos encarregados de executar as punições. Gang-yu virou-se para seu irmão, dizendo que ele deveria ter matado Huang com as próprias mãos. Seu irmão o interrompe e o lembra da promessa que fez aos amigos. Começa então um flashback em que o líder dos heróis da igualdade explica os princípios de um herói, insistindo que ele nunca deve matar, mesmo diante de vilões terríveis, pois até os criminosos têm direito a um julgamento justo. Nenhuma dessas bobagens fazia sentido para ele, mas ela o fez prometer. Seu irmão compartilha dessa para se despedir dos amigos, opinião, e ressalta que Gang-yu já cumpriu seu dever de herói. Ele diz que a execução de Huang está marcada para a próxima semana e quer que o resto seja deixado para ele e outros policiais. Então, ele vai com o irmão ao funeral. No entanto, uma semana depois, no dia da execução de Huang, ele compareceu novamente a outro funeral. Mas agora seria do seu irmão. Gang-yu se pergunta por que o criminoso que deveria ser punido ainda está vivo, enquanto vidas inocentes, como a de seu irmão, continuam perdidas. Sentado no chão, completamente deprimido, à espera de uma visita. É Se In-jo, a diretora da prisão de Rúculos, que chega e pergunta se tem um minuto para falar. Ela lhe dá um tablet contendo a imagem da execução de Huang. Tudo correu bem e ele foi levado para a câmara de execução. Mas ele percebe que um dos guardas que o acompanha se parece com Gang-yu. Ele então começa a bombardeá-lo com perguntas, mas é completamente ignorado. Até você perguntar como é executar alguém. É fácil, não é? Então Gang-yu disse: Fácil? Tenho pesadelos todas as noites, mas continua trabalhando aqui. Ele responde dizendo: Bem, alguém precisa fazer isso. Estou apenas fazendo meu trabalho como guarda penitenciário. Tudo estava pronto para execução. Gang-ho perguntou: Você tem alguma última palavra? Huang disse que sim e perguntou quem era mais velho, você ou seu irmão. Então a contagem regressiva começa. Mas assim que estavam prestes a apertar o botão, o vídeo parou. O diretor CI1 anunciou que, ao mesmo tempo que a execução, o fornecimento de energia da prisão foi cortado devido a um ataque EMP desconhecido. Huang ficou furioso e causou um verdadeiro massacre, deixando Gango para o fim. Huang disse que se achava o mais velho e perguntou se havia entendido corretamente. Enfurecido, ele tenta atacá-lo, mas falha miseravelmente. Mesmo sem superpoderes, ele não conseguia desistir. Mas sem dificuldade, Huang se transforma em uma poça de sangue e diz que perguntará a Gangu se ele entendeu corretamente. Seun diz que esses ataques não identificados de Peng não apenas libertaram Huang, mas todos os presos. A boa notícia é que ele conseguiu manter todos na prisão. O problema é que os criminosos não possuem dispositivo próprio de supressão de energia, e alguns policiais ainda estão lá dentro. Depois, ela diz que precisa da ajuda dele para enfrentar o motim na prisão de Rúculos. Ele concordou, mas com uma condição: não entrar como herói, mas sim como carrasco. Dentro da prisão, há um verdadeiro caos, mas quando a porta começa a se abrir, eles acham que é uma ótima oportunidade para escapar. No entanto, eles estão todos errados, porque aquele que o precede não permitirá que ninguém vá. Ele se apresenta como Ganjiu, seu novo guarda prisional. Alguns reconhecem seu nome e perguntam por que um herói se veste com tal vestimenta, mas logo descobrem. Alguns criminosos decidem atacar e, com um único soco, Ganjiu destrói todos. Os outros prisioneiros ficaram chocados com o que viram. Através do sistema de áudio interno da prisão, Gang-yu anuncia a todos
do térreo ao quinto porão, que chegou o dia da execução. Os presos ficam furiosos e dizem: quem é você para decidir nos matar? Onde estão os direitos humanos? Ganguil então pergunta: você realmente tem o direito de reclamar depois de tirar tantas vidas? Um deles responde que não matou muita gente. Outro diz que tem mais dedos do que assassinato. E então eles continuam reclamando. Em meio a toda a confusão, Choi Gu-hwan, condenado por assassinato e agressão sexual, vê uma oportunidade de escapar. Ele espera até que Ganguil se distraia e tenta usar seus poderes para escapar, mas é impedido por um golpe que o mata instantaneamente. Aproveitando o silêncio, Ganguil oferece duas opções aos prisioneiros: regressem às suas celas, usem restrições e aguardem a execução, ou fiquem ou enfrentem a morte instantânea pelas suas mãos. Um preso, que parecia ridículo, diz que escolhe a segunda opção, pois todos vão morrer de qualquer maneira, e diz que os termos das negociações não fazem sentido. Ganguil esclarece que não se trata de uma negociação, mas de um ato de misericórdia. A maioria dos presos considera aceitar a primeira opção para prolongar a vida, mas o vilão intervém, levando os demais a matá-lo e tentar recuperar sua liberdade. Ganguil revela que sabe quem é, já que o diretor do C1 lhe deu informações sobre o nível de perigo dos internos da prisão de Rúculos. Os prisioneiros são classificados em diferentes níveis de risco, desde aqueles que representam uma ameaça local até aqueles que representam uma ameaça global. O assassino do irmão de Gang Ji-woo está no quinto andar, onde se encontram aqueles que representam um perigo para o mundo inteiro. O diretor explica que, embora os números possam parecer grandes, os presos de diferentes níveis não são aliados. Porém, todos os prisioneiros do primeiro andar estão unidos em torno de uma líder chamada Hila Song, que tem o poder de aumentar o moral e a força de seus companheiros através de seu poder. Ganguil menciona que atacou um hospital, resultando na morte de 7 cidadãos e de uma heroína. Hila Song corrige, gabando-se de que eram 10 porque a heroína estava grávida de gêmeos. Ganguil pergunta ao guarda sobre a resistência da prisão, pois ele planeja usar um pouco de força e teme que ela desmorone. Si-eun diz que ele pode fazer o que quiser e garante que a prisão não entrará em colapso. Ele fica calmo e diz: então não preciso controlar minha força. Hila-song diz que Ganguil está blefando e que, ao contrário de seus ex-companheiros, ele é falso. Ele então ativa sua habilidade, aumentando a determinação e a força física de todos os prisioneiros, que não perdem tempo e avançam em direção a Ganguil, mas permanece calmo e composto, e com um simples movimento, metade dos prisioneiros morrem. Todos estão com medo, mas o ataque ainda não acabou. Ele pisa violentamente no chão, jogando todos para o alto e fazendo a prisão tremer. Então ele lança um ataque tão rápido que em poucos segundos comete um verdadeiro massacre. Então ele diz que acabou a execução e vai para a solitária. No caminho, ele conhece outros prisioneiros e se pergunta quantos deles já foram executados. Dezenas? 100? Não importa. O trabalho ainda estava longe. Chegando à cela do primeiro andar, ele encontra um rosto familiar. Era Keok, o canibal. Anos atrás, ele o capturou e tentou executá-lo, mas sua equipe lhe impediu. Ele diz: coloque o dispositivo ou morra. Mas Keok diz que não está interessado. Ganguil então corta sua cabeça. No entanto, isso foi apenas uma ilusão. Keok reaparece e começa a explicar por que começou a matar, criando outra ilusão com seu poder. No entanto, Ganguil consegue cortar seu braço antes que a ilusão termine. Ele declara que não aguenta mais a voz de Keok e que terminará em breve. Mas antes que ele possa agir, Keok usa seu poder para criar uma nova ilusão, fazendo com que seus antigos companheiros apareçam. Pensa que isso o fará baixar a guarda, mas ele os destrói facilmente. Ele não consegue acreditar que Ganguil cortou seus colegas de classe sem hesitação, mas diz que simples ilusões não o tocam e o partem em dois. Keok
diz que não é um guarda prisional, mas sim um monstro semelhante a Huang. Huang está com raiva. Ele tentou se distrair brigando com uma garota presa no mesmo chão que ele, mas não resistiu. Ele se pergunta se Gang Yu vai demorar muito e não sabe se deve esperar ou subir. Então, 3 figuras misteriosas aparecem do lado de fora da prisão, observando tudo o que acontece lá dentro. Sinka está totalmente apaixonada e quer fazer de Gang Yu seu marido. Porém, seus subordinados ficam confusos, tendo causado um corte de energia na prisão para salvar Huang, justamente porque ela havia dito que ele seria seu marido. E agora ela quer se casar com um herói. Ela diz que ele não é mais um herói, pelo menos não parece ser. Incapaz de decidir quem prefere, ela decide que quem sair vivo desta prisão será seu marido. Enquanto isso, na prisão, o guarda tenta convencer Gang Yu a descansar, pois os prisioneiros ficarão mais fortes na parte inferior, mas ele diz para abrir a próxima porta, porque está pronto para continuar. Ela desiste e acaba concordando, mas pede um favor. Ainda há guardas vivos no segundo porão. Ela pede que eles os salvem para que possam retornar em segurança para suas famílias. Ele pergunta se há outros sobreviventes em outros andares, e ela diz que não sabe. O único andar que podem monitorar é o 5º andar, e a situação não é boa. Finalmente ele desceu para o próximo andar. Mas antes que a porta possa ser totalmente aberta, ele é emboscado e atingido por vários tiros. Um deles vai até a guarda, agarra ela pelo pescoço e diz que sempre quis ver sua cara em pânico. Quando o prisioneiro volta para se gabar de sua captura, fica surpreso com o que vê. Todos estavam mortos, mas como isso foi possível? Ao erguer os olhos, acaba levando um soco e completamente desmembrado. A diretora ficou horrorizada. Ele limpou o chão em poucos minutos. Então ele diz: não desça quando abrir o próximo andar. Antes de sair, ela avisa que o assassino de heróis estará no próximo andar. Ele responde que já sabe. Os presos solitários, ao ouvirem o barulho, pensam que seus companheiros de cela conseguiram escapar. Tomoki, o assassino de heróis, os chama de tolos. Era óbvio que eles estavam todos mortos. Nenhum desses idiotas tinha força suficiente para fazer todo aquele barulho. Um dos presos não gosta da maneira como ela fala sobre eles e ameaça matá-la. Ela responde dizendo que pode tentar se achar que consegue. Antes que ele pudesse reagir, ela o dividiu em 2. E ela diz que ensinará aqueles que se juntarem a ela como derrotar um herói.